frequência, né? Quem Lembro. entende aquilo lá entende 50% da estatística. Os outros 25% vem agora, que é compreensão de medidas de localização, etc. Mas antes eu quero passar uma coisinha aqui para você sobre Tá. formas de expor os dados, né? A Ai, principal isso delas na ela sempre estatística é o histograma. fala histogram. É, o Isso. histograma. Por algum motivo, os professores de estatística adoram isso aqui. Eu, sinceramente, não sei Tudo é direito por que eles gostam tanto. histogram, É. histogram, histogram. O Eu vou histogram é precisar tipo um fazer um gráfico. histogram. É, eu vou ter que fazer um histogram no Python. É. Tem um monte de software que faz esses histogramas aí, principalmente o R, o SPSS, acho que faz também. Claro que tem vários outros tipos, né? O barras, tem o de pizza também lá em cima. Coisa que o Ai, eu não Excel gosto faz em um desse. segundo, né? É. Isso Não, aqui até mas. eu sei fazer no Excel. Eu que não sei nada de Excel, sei fazer isso, pelo menos. É, não, mas eu tenho que fazer. Na parte de programming, eu vou ter que fazer isso só um minuto. Ai, deixa eu tirar isso aqui. Sem pressa. Deixa eu ver, eu vou matar aquele cachorro. Vai ficar na chuva. Tentei. Bora lá, então. Certo. Então, qual que é a grande diferença do histograma? Na verdade, basicamente, os gráficos estão juntinhos. Eu acho que essa a grande diferença. Daí, se a gente nota aqui, tem um detalhe interessante, né? Esse gráfico ele foi feito com os dados da tabela que a gente viu ontem, que eu acho que Ah, era a ok. tabela dos tijolos. Ontem não, anteontem. Tabela dos tijolos e tal. Perceba que esse histograma aqui, esse primeiro histograma, ele é limitado pelas limitações da classe, né? 47, 68 eram as limitações da classe daquela tabelinha. Vamos voltar lá para ver, ó. Eu acho que era essa aqui. Não, então é uma outra, preço do ovo. Ó, 47, 68, então limita a amplitude do histograma, da barrinha do histograma. Né? Então, Uhum. o que está aqui no meio é o ponto médio. Tu pode referenciar esse histograma pelo ponto médio mesmo. Então, é o que temos aqui. Outra coisa importante, né? Esse histograma ele foi construído com o eixo Y, né, o eixo das ordenadas, sendo a frequência. E normalmente é assim, a frequência sempre está no eixo Y, tá bom? A frequência é sempre no eixo Y. E no eixo X sempre é variável. No caso aqui, o preço do ovo. Eu não sei quanto ovo é para ser tão caro, né? Mas, até quero entender direito essa tabela aqui, porque o ovo tá caro hoje, deve ser centavos. E é nos Estados Unidos. Deve ser centavos isso aqui, né? Tipo, uma bandeja, sei lá. Aqui no Brasil tá muito caro o ovo. Quando eu comecei a fazer academia, os 30 ovos eram, sei lá, R$ 7. Agora já tá 18. Isso, eu comecei há 10 anos atrás, então, meu, aumentou muito, a inflação tá muito alta. Uhum. Além do dólar, né? Você que tem de economia deve saber que os commodities estão muito caros, né? Aí fora, né? Tudo, Pois é. tudo, Os tudo. commodities aumentaram muito o valor, daí essas coisas sobem mesmo. Pode crer. Medida de tendência central. Agora sim, agora vem algumas coisas de fazer continha. Por quê? Porque a gente recebe trocentos dados, o pessoal de data science recebe bilhões, bilhões de dados, e não dá para descrever cada um deles, né? Então a gente faz medidas que representam todos esses dados. A principal delas é a média, né? A média foi essa, a média foi aquela. Então a gente nem precisa saber quantos exatamente foram, né? Qual era o valor do maior, do menor. Uma média, às vezes, é uma medida muito mais interessante, né? Então, por exemplo, saber se uma sala de aula está bem, né? Uhum. Você vê a média da sala, né? Vai ter um cara que vai muito mal, outro que vai muito bem, mas a média vai dizer como é que a sala tá. Então, de nota, né, quero dizer. Então, beleza. Existem algumas formas de esboçar esses valores aqui. Então, hoje a gente vai ver a mediana. Median, mean e mode. Ok. Não acho que chegaremos em standard deviation hoje, mas é possível. Não. Beleza, Ok. média aritmética. Então,
A média aritmética é aquela média que a gente faz desde criança. Soma tudo e divide pelo número de elementos que a gente somou. Se eu quero saber a média da minha nota em matemática no fim do bimestre, eu pego todas as provas, somo a nota de todas e divido, então, pela quantidade de provas que teve. Só isso. Tá. De uma forma mais direta é essa de fazer. Não digo que é mais fácil e mais rápido, mas é mais direta. Então aqui, número de Ah, tomadas a serem trocadas, tô, soma tudo. tô escutando, tô prestando atenção, peraí. Certo. Eu tenho Eu não meu tô livro. te vendo, não precisa se preocupar. Ah, tá. Eu fico vendo só meu É... livro. Eu tô... Certo. Ixi, eu tô procurando meu livro de... Tá aqui. Então é isso aí, a gente soma tudo, divide por 12 aqui e vai dar um valor que está basicamente ali mais para o começo do que para o fim, né? 67. Isso ocorre sempre na média, né? A média, ela das medidas de localização, ela é a que mais se afeta por dados extremos. Então, o fato da sua vantagem é a sua desvantagem também. O fato dela pegar todos os elementos para te dar o valor da média, a gente pega tudo que está ali para dar o valor, acaba sendo um problema às vezes porque ela é muito afetada por dados extremos. Como a gente tem um dado muito longe aqui do valor médio, vamos dizer assim, né? Vou estar no meio ali, ele puxa muito a média para baixo, né? Então, né, digamos que tivesse um hotel aqui que não precisa trocar nenhuma tomada. Isso puxaria extremamente a média para baixo. A gente veria um monte né, se tivesse um aqui com zero, se tivesse mais um hotel e esse hotel fosse novo, não precisasse trocar nenhuma tomada. Né, jogaria a média lá para baixo. A gente veria, então, um valor que não faz muito sentido. Por causa de um carinha só. Beleza. Bem, agora ele nos propõe fazer um exercício aqui. Vamos fazer esse exercício. Se é fácil, então eu faço. Difícil, tu faz. Vamos lá. Ok. Eu vou fazer isso aqui na minha quadro. Só um segundo. Meu quadro é um Paint. Nossa. O programa mais velho da história. E eu tô descobrindo os bugs nele, porque eu devo ser o único cara que usa o Paint ainda, né? Porque ele é muito prático, muito rápido, né? É. Mas eu descubro uns bugs que, meu, como é que pode um programa mais velho que eu ter bug ainda? Mas tem. Então tá, se eu quero a média, normalmente a gente chama a média de x barrado. A Então, gente pode chamar de mi também. aqui não é. Aqui, então, eu tô procurando meu livro porque aqui a gente não usa esse. Tem uma postinha. Pode fazer, tô olhando, tô vendo. Não, na verdade, assim eu entendo. Você pode estar pensando, ah, não é desse jeito que a gente faz a média. Tudo bem. Não, não, não. Eu, É só o símbolo. Eu sei que é sim. assim, Tem mas vários. é Tem o só o. mi, tem o m, tem vários. Esse normalmente aqui é o símbolo de média para uma amostra. 1, 2, Isso, 3, 4, João. 5. Aqui eles também. É tão difícil. Eu quero lembrar. Que isso? Tá, mas tudo bem. Tô somando aqui, tá? Tá. 4.189. Que número feio de dividir, né? Mas a gente tem calculadora para isso. Exatamente. Bem, eu vou fazer o seguinte, então. Olha só que É. safadeza. Como eu não estou muito preocupado com o grau de precisão aqui, eu vou dizer que 4.189 é praticamente 4.200. Ok. Só para não precisar usar calculadora. Quero te ensinar uma técnica de fazer divisão aqui. Daí a gente olha isso e pensa naquele jeito bem escolar de fazer, com chaves e tudo mais, né? Aham. Beleza. Bem, mas eu vou fazer de um jeito mais legal. Tu tem que concordar comigo que 4.200 é 4.000 mais 200. Isso. E por regra de fração, a gente sabe que dá para quebrar em duas. Quando a gente tem uma soma na parte de cima, dá para quebrar. Agora, a gente lembra o seguinte, né? Na tabuada do 5, 40 é por 8, né?
Então, 800. A borda do 5, 20 é por 4. Então, 4, 0. A resposta é praticamente, né? 840. A média é quase 840. Então, note que eu fiz tudo isso sem calculadora. Eu cheguei numa resposta que provavelmente é muito próxima. Entendi. E sem também fazer daquele jeito escolar lá, usando chaves, né? A resposta certa seria 838. Então, bem próximo, né? Provavelmente se fosse um concurso, alguma coisa assim, a pessoa já estaria com a resposta certa sem precisar fazer aquele monte de continha de vírgula e tal. Então, é só uma técnica que eu te ensinei aqui, eu tenho várias dessas. Tá. Pra fazer na mão as coisas, tipo, os caras que faz conta de cabeça, que a gente acha bem legal, assim, nossa, como você é rápido. Eles com certeza não fazem com chave. Não, com certeza. Aquele processo é um processo até meio computacional, né? Tem todo aquele algoritmo de ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. Isso é meio computacional. A gente pode pensar numa coisa mais humana, assim, eu acho isso aqui bem legal de fazer. Beleza, então, média do jeito mais banana é assim que faz. Só que, claro, vai ter uns outros jeitos aí. Até porque, às vezes, a gente tem muitos dados com a mesma resposta, né? Então, bem, então, o que que acontece? O que que acontece, né? Digamos que a gente esteja numa sala de aula e a prova ela não tinha nota de vírgula. Era só, ou a pessoa tirar 1, ou ela tira 2, ou ela tira 3, ou ela tira 4, ou ela tira 5. Ou, por exemplo, alguma outra coisa inteira muito mais óbvia, tipo essa tabela aqui que apareceu para nós. Tá tudo bem, você tá vendo? Qualquer coisa eu espero aqui você terminar. Não, eu tô prestando atenção. Eu então tô tá bom. deixando bem atrás de mim. É que É você que eu normalmente tenho. comenta mais aula, eu acho que você tá Não. fazendo alguma coisa aí. Eu tô procurando a bosta de um Não, negócio que eu relaxa, quero eu te vou tomar uma procurar, água mas eu aqui. tô prestando atenção. Tá, então tá. Então tá bom. Beleza, deixa eu tomar uma água mesmo. Então aqui. Instagram. Certo. Não é possível. Quando eu não Continuando, então. precisar, eu vou achar. É, com certeza, é assim que funciona. Não, tudo bem. Dados apresentados em formas de distribuição de frequência simples. Então, o que que acontece? Às vezes a gente tem repetições de dados. Tipo, aqui a variável é o x, né? Então, são peças produzidas com defeito, né, por dia. Então, teve 2 dias que nenhuma peça foi produzida com defeito. 4 que uma peça teve defeito. 10 que teve 2 peças com defeito e assim vai. Então, o que a gente teria que fazer? Como a frequência desse 0 é 2, eu teria que fazer 0 mais 0 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, né? 10 vezes. Se fosse para eu fazer igual o problema anterior. Mas a gente não vai ser tão burro a esse ponto. Se a gente sabe que teve 10 dias que teve 2 peças estragadas, então na prática foram 20 peças estragadas. A gente faz isso com uma simples multiplicação. Né? Então é isso que esse símbolo está indicando para a gente aqui, olha só. Esse é o símbolo matemático de somatório. Então ele indica que o somatório começa em 1 e termina em n, onde n é a quantidade de dados que você tem, é a sua frequência total, basicamente. Ok. E daí do lado tá ali o xi vezes fi. Né? Xi o que é? É o valor da variável do primeiro dado. Então, no caso aqui, 0. E a Ok. frequência do primeiro dado, que aqui é 2. Agora, acabou? Não. O símbolo aqui indica que tu tem que somar com o próximo. Então, 1 vezes 4 mais 2 vezes 10 mais. É isso que esse símbolo indica, só isso. Ele indica somatório, uma soma sequencial. Show. Ele é um contador, né? Tipo esses que tem um programa de computação também aí. Os caras fazem direto esses aqui no C++, por aí vai.
Então tá aí, ó, aquilo que eu falei. Então tu vê esse símbolo, tu sabe que vai ter que ter sominhas. Não, tudo bem, esse é o símbolo da soma. Isso. Ai, meu Deus do céu, o que eu quero te mostrar, peraí. Mostre. Estou no aguardo aqui. Então, Mas o que é exatamente? Tipo, o não tenho símbolo. ideia. Um símbolo? Mas tá falando ainda do símbolo da média, né? Todos. O símbolo da média, o símbolo do min, do mediano e o símbolo do. Normalmente a gente chama de Fica- M, né? Alguma coisa assim mais básica. Isso, Tu tem alguma apostila aí? é isso que eu tô procurando. Eu tinha. É isso que eu tô procurando. Instante. Vocês não usam o X com a barra em cima? Não, tudo bem, eu mando pra você depois, eu não vou achar. Certo. O significado com certeza é o mesmo, né? Então É, vamos lá. é que eu tenho uns Beleza. exercícios pra fazer. Oi? É que eu tenho alguns exercícios pra fazer. Ah, nossa, isso é muito bom. Se tu encontrasse, a Em gente poderia inglês, fazer os teus isso. exercícios. Os meus exercícios, mas tá tudo em inglês e com símbolo diferente. Ah, mas isso é o de menos, eu me viro. Então tá. Bem, é uma pena você não ter, né? Porque, bem, quando você achar, você já bate uma foto e me manda pra gente na próxima aula fazer, então, Não, eu tenho aqui esses no teus computador, eu exercícios. posso te mandar pro WhatsApp se você não Ah, se importar. perfeito, perfeito, eu adoraria. Tá. E porque assim, a gente tá pegando já, eu acho que a gente tá começando já a falar o que eu tô conversando em classe. Ainda não sei onde eu coloquei. Eu vou procurar aqui, desculpa. As coisas que você me mandou, elas vão bem além do que a gente já tá vendo, né? Esse aqui é o começão ainda. Isso, é o começou. Então, tá, mas eu já queria usar os símbolos que eles usam lá, porque senão eu acho que eu vou ficar perdida. Mas tudo bem, vai. Bora lá. Tu não achou no computador o arquivo? Não, não achei no papel. Eles dão um livro mesmo, sabe? Com folha dura, para você guardar forever. Tem até o. Ai, sabe a tabela do Standard Deviation? Sei. Então, tem até a tabelinha do Standard Deviation. Tá bom, vai. Acho que tu tá dizendo a tabela Z, na verdade, né? A tabela Z, isso. Não Isso, é a sei onde é tabela que Z. é. Vai demorar ainda pra gente ver. Tá, mas eu não posso demorar muito, não. Eu tenho que puxar um monte de exercício para fazer. Certo. Tá bom, Bem, então, bora. vamos dar uma andadinha rápida aqui, então. Porque a gente tá na média ainda, né? Tem que ver tudo É, probabilidade ainda, né? Tem toda a probabilidade até isso, chegar aí. probabilidade, Isso. Beleza. distribuição. Então tá, aqui então eu vou pular esse exercício, eu acho que tu já entendeu a ideia. Se ele quer a idade média das pessoas, tu teria que multiplicar e somar depois com a multiplicação desse, com esse, e dividir pela frequência total, né? Que são a quantidade de internos aqui dessa coisa que é 26. Tá bom? Então é assim que se calcula a média. Vamos um pouquinho mais rápido, então. Média é bem fácil, né? Às vezes a gente tem tabelas de distribuição contínua, né? Que tem essa questão das classes aqui. Beleza. Daí o que que acontece aqui? Novamente, existe um ponto médio nessa classe. Se a, sei lá, isso aqui é peso de criança, sei lá, se é de 1,5 a 2, então 1,75 aqui. Esse vai ser o ponto médio dessa classe. Como teve 3 bebês que nasceram com esse peso, 3 vezes isso aqui, mais 16 vezes isso aqui, mais, e assim vai. Tu vai Uhum. fazer essa soma grandona, vai dar um valorzão, e daí tu vai dividir por 100. É sempre dividido pela frequência total, que na prática é o tamanho do teu espaço amostral. Beleza, tá aí, 3. Então o peso médio dos bebês foi 3. Beleza. Mediana agora. Mediana é diferente da média. Tu não vai fazer conta propriamente dito. O foco não é a conta. Então aqui ele diz que o símbolo de mediana é MED ou MD. Sei lá, deve ser outro para você. Mediana, na verdade, ela é uma medida de localização tipo separatriz, que na prática pega todos os teus dados, alinha eles e separa no meio. Então a mediana Isso, é aquele valor que separa no meio.
Então, por exemplo, tem um exemplinho aqui. Pô, o cara não dá um exemplinho fácil aqui. Provavelmente aqui pra frente ele vai dar. Não, que jumento. Mas tudo bem. Aqui nós temos uma tabela, por exemplo, ó. Tu vai notar que a gente tem 11 de frequência. Número ímpar. Isso é Isso. bom. Porque qual é o número que está no meio de 1 a 11? Né? É o 6. 6. Então, o que que acontece? A gente vai ver a frequência. Então, a gente vê aqui que a frequência acumulada 1, 4, 9, né? Até a variável 3 aqui. Então, o que que significa? Dentro do 9 aqui vai estar quem? O 5, o 6, o 7, o 8 e o próprio 9. Então, a gente sabe que o 6, o sexto dado, ele está aqui dentro. Então, significa que o sexto dado, né, tem um valor, né, de 3. Uhum. Por isso que a mediana é 3. Só isso. Aqui ele avacalhou para valer, né? Aqui tá melhor, aqui tá melhor. Olha só. Essa também é uma frequenciazinha, é uma distribuiçãozinha. Temos dados aqui. Qual é o Uhum. dado que está no meio? Claramente é o 12. Então, 12 é a nossa mediana. Né? Só isso. É o cara que está no meio. Pronto, acabou. Note que é muito óbvio, né? A gente vê quando os dados estão expostos dessa forma, né? Que eu estou vendo É o isso dado que eu que ia está no meio. falar. É. É isso que eu ia falar. Só que qual é a ideia, né? Se for ímpar, então por isso que tem essa continha. Tu tem que saber qual é a posição do elemento, pode fazer essa continha rapidamente. Então o que é N? N é a tua frequência total, o tamanho da tua amostra. Então, como aqui, veja, a amostra tem 5 dados, né? 5 mais 1 é 6. 6 dividido por 2 dá 3. Isso Mas significa que a mediana vai ser o terceiro dado, em ordem crescente, que é o 12. Beleza. ok. Mas se, por Então, exemplo, a gente tivesse 3.780, seria 3.780 mais 1, dividido por 2. isso. Só Tá. que tu vai ter que tomar um cuidado porque é diferente nessa situação, pois é par, né? Então a gente já vai ver o caso do par. Esse aqui é o caso para ímpar. Então o caso para ímpar é aquele dado específico porque realmente tem um dado no meio. Só que às vezes a gente não tem um dado no meio, né? Olha só aqui. Aqui tem 2 dados no meio, se tu parar para pensar. Certo? Certo. Então o que que a gente faz? A gente tem que descobrir qual que é esse e qual que é esse. De um modo geral, a gente vai fazer então o que tu falou, que é pegar e dividir por 2, né? E daí somar um e dividir por 2 também. Na verdade, falei besteira. A gente vai fazer esse n sobre 2, vai dar um valor. Né? Aqui, por exemplo, qual que é o nosso n? É 6. O valor 6. que dá dessa conta é 3. Então eu vou pegar o terceiro dado, mas também vou pegar o 3 mais 1, o quarto dado. Isso. Então, 12 e 14. Aqui é óbvio que eu estou olhando, né? Mas quando tu tiver muitos dados, tipo nas tabelas de frequência, é muito importante fazer isso aqui, fazer essa divisão, para saber qual que tu vai pegar, né? Então, e daí tu vai ter que se localizar pela frequência. Por exemplo, né, voltando, né, aqui, nós temos 11, né? A regra diz que como é ímpar, somo 1 dividido por 2. 11 mais 1, 12, dividido por 2, 6. Então é o sexto dado. Então como é que fica? 1 mais 3, 4. Aqui vai estar o sexto dado, porque aqui está o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Por isso que eu sei que a frequência é 3. Ok? Ok. Desculpa, a frequência não. O valor da mediana é 3. Falei besteira. O valor da mediana é 3 porque ele vai estar lá no sexto elemento. Que contando aqui, se eu fosse, ó, o que eu poderia fazer aqui se eu fosse bem devagarinho, né? Fosse uma pessoa meio devagarinho. Eu alinharia os dados, né? Porque se a gente está falando aqui de alguma coisa, sei lá, isso aqui, sei lá, milhões de reais que as pessoas do meu bairro têm. Então, tem um cara com 1 milhão, tem 3 caras com 2 milhões, tem 5 caras com 3 milhões, beleza. Então eu vou alinhando 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4. Claro, poderia fazer isso, ficaria que nem isso aqui, pegaria o que está no meio, beleza. Mas, né, a gente não vai ter isso quando, sei lá, a nossa tamanho amostral for 300, 500, 1 milhão.
tu vai ter que fazer a continha. Beleza. Verdade. Certo. Então aqui outro exemplinho, né? Claramente nós temos então par metade de 42, 21. Então eu vou pegar o 21 e o 22. Onde está 21 e 22? A frequência acumulada ela nos diz claramente isso, mas nem sempre a tabela nos dá a frequência acumulada, né? Então tu tem que saber contar, né? 15, aqui dá 30. Então significa que o 21 e o 22 está aqui dentro. Né? Porque o 21 e o 22 está entre o 10 e o 30, né? Claramente. Então por Aham. isso que o valor o valor da mediana é 87. A conta é muito mais rápida e prática do que a da média, né? Então aqui tem um jeito bem louco aqui de fazer para contínua. Não acho que chega a tanto, né? Não precisa fazer uma conta tão longa assim, né? Os caras avacalham às vezes. Mas na prática é isso aí. Aqui não é o que eu faria, né? Minha pessoa. 84. Divido por 2, 42. 42 e 43. Onde está o 42 e 43? Claramente está aqui, né? Porque 13 Uhum. mais 32 é 50, né? Como aqui mostra. Então 42 e 43 estão nessa classe. Então eu diria simplesmente que o, a mediana é a média da classe aqui, né? Que é o, qual é o valor médio aqui? Sei lá, 153, eu acho. 1,53 por aí. Beleza? Então, ficamos até sem exemplo aqui. Mas eu acho bom você fazer um. Deixa eu pegar. Um que a tabela. Ah, a tabela tá mostrando todos os valores aqui. Que avacalhado. Vou pegar uma tabela lá de cima. Ó, tu vai encontrar a média aqui, ó. Dessa aqui. A média não, a mediana, tá bom? Eu acho que tu já entendeu a ideia, mas qualquer dúvida é só tu me perguntar, tá? Tá, então eu tenho que primeiro descobrir quem é N. Primeiro tu tem que Quando... descobrir se é par ou ímpar. O teu N é exatamente isso. É, você foi mais prática que eu. O 1, N já 2, está 3, escrito 4, ali, né? 5, 6, 7. Total 26. Isso, nosso total é 26, exatamente. Então o N é 26. Não. É sim, o N é 26, isso. Desculpa. Então é par. Então é par. Agora fugiu. Agora Quando divide por é 2. par. Não, só dividir por 2 vai ser o average, vai ser a Nos dois média. casos, tanto ímpar quanto par, tu vai ter que dividir por 2. Mas no caso do par, tu simplesmente divide. Para conhecer a mediana, eu tenho que dividir por 2 mais 1. É N mais 1 dividido por Não. 2. Você divide por 2 vai dar 13. Daí agora você pega o 13 e soma 1. Então os dados que estão no meio é o 13º e 14º. É isso que tu faz. Tu divide Não, eu tenho. e daí tu soma 1 naquela posição. Então é o 13º e o 14º, beleza? Agora tu tem que descobrir quem é o 13º e o 14º, olhando para esses dados aí. Não, você me deixou confusa agora. Então vamos voltar tudo. Volta na formulinha do par. Mediana par. Acho que você passou. Divide. Não, é aqui mesmo. Ah, tá bom. Divide. E Ah, tá. daí, depois que você dividir, você soma 1. Para você pegar o dado que está no meio, os dois dados que estão no meio. Assim que faz. Então, no caso lá, você dividiu, deu 13. Soma 1, 14. Então, 13º e 14º. Entre o 13º e o 14º. Não é entre, é os dois. Só que o que tu faz? Normalmente, é o mesmo. O 13º e 14º é o mesmo valor. Só que na prática, o que tu sempre tem que fazer é somar e dividir por 2. Só que se eles forem iguais, na hora que tu fizer isso, vai dar o mesmo valor. Então é o que vai acontecer lá. Note. Vamos voltar lá. Antes de mais nada, encontra quem que é o 13º e o 14º. Antes de pensar em fazer conta. Isso que eu não tô entendendo o que você tá me dizendo. Ó, aqui tá os dois primeiros. Aqui vai estar os 6 primeiros. Aqui 6 mais 5, 11 primeiros. Certo? Certo. A ideia é essa. Então significa que o 13º e o 14º estão aqui. Então,
Então a mediana é 20, Ah, tá. Tá, certo? certo. Viu? Tem que Sabe o que que eu fazer, tô senão só pensando? eu Não, passando não, não essa só, adianta. você tá fazendo. Tá, entendi. Entendi. Isso, eu tô imaginando uma tabela assim, como essa daqui, Mas na é a mesma horizontal. coisa, só tá. É a Essa mesma que tá na coisa. horizontal, É, essa tá na vertical. exato. Agora que eu me toquei, a gente tá falando a mesma coisa. Sim, Só que tá na. Tá, entendi. certo. E aí, Volta lá então? na, Agora. na vertical. Volta a tabela na vertical, por favor. Aham. Tá. Então, a mediana é 13 e 14 elementos. A posição São, da mediana tá no estará ali no número, 13 e no 14, isso. porque Só que a o mediana é N. sempre o valor da variável. Ah, porque o N é variável, tá. Então aqui tem 2, aqui tem 4, aqui tem 6, aqui tem 11. Então o 13, 14 vai ser aqui 20. Entendi. Isso, por isso que a mediana é 20. A mediana não é nem 13 nem 14, é 14 20. é 20. Porque o Isso. 13 e 14 é a posição. É a posição, exatamente. É Então, né, se tu é a alinhasse aqui, frequência. A tu veria posição é a frequência, não é o número. isso. Isso. Imagina tu colocar os meliantes aqui em ordem crescente de idade, né? Então teria os dois primeiros de 17, mais quatro caras de 18, e assim vai, daí tu pegaria o Aham, 13º, 14º, eles teriam 20 anos. entendi. Beleza. Então, show. Agora aqui, e aí? Agora é ímpar, né? Lembra o que tem que fazer na ímpar? Não. Tem que Não, o ímpar somar é mais um e daí simples. dividir por dois. Oi? Isso. É só somar um e dividir por 2. Exato. Então o total que a gente é 27. 27 mais um que divide por 2. Isso. Certo? Isso, que dá 14, né? Que dá 14. Aonde está o 14? Esses são a frequência. Daqui tem de 2. Aqui tem 4, 10. Mediana é o 10. Mediana é o 10, exatamente. Legal, né? É só isso. Então a conta supostamente é bem mais fácil, né? Aham. Bem beleza. Então, eu acho que de mediana é isso. Tem que dar mais uma treinada aí quanto puder. A gente pode treinar os teus exercícios, não sei. Vamos falar de Aham. moda agora. A moda, se tu tem uma tabela de frequência, é a coisa mais fácil de ver. De longe. A moda é sempre o valor que mais repete. Então, por exemplo, aqui. Olhe este conjunto de dados. Temos uma bela sequência e nós notamos que o valor que mais repete é o 7, né? Isso. Apesar do 9 repetir também, o que mais repete é o 7. 7. Então a gente tem a moda 7. Isso. Muito bem. Então existem alguns nomes meio. Bimodal é quando tem dois números que tem a mesma quantidade de repetição. Isso. E trimodal é quando tem 3. E poli é quando é mais de 3. 4 ou Basicamente é mais. isso. Não, E tudo a bem. modal é quando não tem nenhum que repete. Isso, a modal. Basicamente é isso. Ah, Então, bem, é isso aí. Então, por exemplo, aqui na tabelinha, meu, é só ver qual é a maior frequência. Claramente é o maior número é o 25. Então, por isso que a moda é 6. A moda não é o 25, a moda é o 6. A moda é o valor da variável associado à frequência mais alta. aham. Beleza? Certo. Tem E vinte e aqui? cinco vezes o 6. Aqui é o. Aqui, tipo de sangue, é o O. Porque tem 547 vezes o O. Exatamente, o sangue que mais tem é o O. Beleza. Assim, ó, de modo geral, é só isso para a moda. Tem umas contas um tanto inúteis aqui, É, quando eu a gente acho está que eles falando me em mandaram essas contínuo. contas inúteis, é. Mas tudo bem. É que aqui, por Eu vi exemplo, né, moda aqui. bruta. É bem óbvio que a moda aqui, a classe que tem mais é a que tem 32 aqui. Então, na Uhum. prática, ele está falando para a gente obter o ponto médio. É isso. Então, por isso que eu acho que é inútil, sabe? É só o ponto médio.
Então, qual é o ponto médio aqui de 1,44 e 1,62? É somar e dividir por 2, né? 4 mais 1,62, divide por 2, 1,53. Que tá entre ali mesmo, no mesmo lugar. Isso, essa é a moda. Então, dá para associar a moda de dados contínuos, o que é meio bizarro, porque se tu fosse ver isso aqui como dados expostos, né? Que nem a gente fez na aula passada para construir uma tabela como essa, não ia ter Uhum. nenhum, talvez, com 1,53, mas ele é a moda. Então é isso que tu tem que ficar Mas ligada, né? ele é Isso a pode moda. causar uma confusão. Beleza. Moda de Pearson, que, bem, esse dado eu nunca vi ser usado em conta nenhuma, mas tá aí, né? Se tu quiser encontrar a moda, é 3 vezes a mediana, menos 2 vezes a média. Então, né, caso tu queira fazer a continha do Pearson, aí se te falarem, É, saiba que existe. eu vou pensar, eu vou ver, mas eu acho que eu não tenho. Então, Também acho. Eu dou aula há muito quando, tempo e nunca vi ninguém usar isso. quando eu tenho aula, deixa eu ver se eu consigo só te mostrar uma coisa. Simétrica, simétrica. A gente tá falando agora. Não, eu mando para você o que eu tenho depois, para não atrapalhar a aula. Bora, vamos continuar. Certo. Então, beleza. Aquele, Agora uma. tem como Oi. você voltar isso, nesse gráfico aqui? Só subir mais um pouquinho? Não, descer, desculpa. Esse gráfico aqui. Isso. As minhas aulas começaram aqui. Tá, mas. Com a média, isso, esse só que a gente não usa esses símbolos. A única diferença. Eu vou fazer um deparo aqui depois, deixa. Eu Certo, me só dou meus que pulos. eu tô preocupado com uma coisa, né? Porque, tipo, Hum, claro, tudo que eu tô falando eu sei que vai ser útil. Mas se o teu professor começou por aí, pode ser que ele já tenha começado pela distribuição normal. então, Isso é um vou pouco preocupante. ter. Então, como que eu vou fazer isso? Ver isso, meu querido. Não sei. Eu vou ter que. Tá. Não, eu que tenho que correr atrás de pegar as informações e passar para você. Se eu puder passar em inglês, melhor ainda. Claro, sem problema, se eu falo inglês. Então, se eu passar para você, aí a gente pode fazer as próximas aulas, as aulas da semana que vem, em cima exatamente do que ela tá explicando. Ela a Seria gente, bem melhor. Uhum. não, tudo bem, mas eu não quero perder o raciocínio agora, não. Eu acho que Certo. eu tô mais contente vendo desde o beabá. Não sei, por aqui tá falando que tem uma coisa aberta. Beleza. Continuando então. Tá, Quando a gente tem uma distribuição, né, a gente pode fazer gráficos como essas curvinhas aí, né? ok. Na real, aqueles gráficos que eu te mostrei antes, o histograma, se tu É, passar uma curva por cima dele, daria uma coisa desse gênero aí, né? Se fosse isso. harmonizado assim. Uhum, Então, eles nos mostram algumas coisas interessantes. Quando a gente tem um gráfico completamente simétrico, tipo o primeiro, é porque a média é igual a moda igual a mediana. Isso é raro de acontecer, mas acontece. Então, por exemplo, a distribuição normal é isso. É uma coisa que tu vai estudar lá para frente com a tabela Z. aham, Agora, existem os outros casos, né? Por exemplo, quando tu tem a moda menor que a média e menor que a mediana e menor que a média. Tu vai ter um gráfico com uma simetria à direita, né? Nesse caso aqui. Simetria à isso. direita e aqui uma Isso, simetria à quando a esquerda. moda é maior que a mediana e maior que a média. Isso. Acontece, né? É o tipo de situação quando você tem os dados mais agrupados para o começo, né? Que foi alguma coisa que eu falei lá em cima, né? Quando tu tem o. Quando às vezes tu tem um valor muito longe da média, ele puxa os teus dados, né? Ele puxa a tua média para um lugar onde ela não está, na verdade. Por exemplo, esse gráfico aqui, ele seria um bom gráfico para salário de pessoas, né? Porque tem uns caras que ganham muito, né? Então esses Uhum, caras que ganham muito, eles acabam às vezes puxando a média para um valor que está longe do que a média é. Por exemplo, numa empresa, né? Tem um cara que ganha muito.
Então, Isso. ele puxa, se tu for fazer essa conta de salário médio para uma empresa, como ele tem alguns caras que ganham muito, eles vão puxar a média para cima, porém a maioria, na verdade, ganha médio ou pouco. Então, o gráfico seria desse jeito aqui. Ah, é um bom exemplo. Então é isso aí. Por isso que, de modo geral, tem fenômenos na natureza, na realidade, que não podem ser muito bem explícitos por curvas como essa, por valores como média, ou mesmo modo mediano. Salário é um deles. Né? Tem vários, na verdade. E às vezes os caras meio ignorantes, né, como na época do Covid, eles tentam descrever todos os fenômenos como uma distribuição normal, né? Não é bem assim. Por exemplo, foi feito um estudo da quantidade de palavras utilizadas em livros no inglês. Ok. E a palavra que é mais usada é o the, né? E ela é o dobro de vezes utilizada que o of, que é o dobro de vezes que utilizada que o at, sei lá, e por aí vai. Então, tu tem um valor, um crescimento exponencial do uso, saca? Da primeira para a segunda para a terceira. E essa Exato. desigualdade é natural. Outra desigualdade natural também é a massa dos corpos celestes. O Sol tem 99% da massa do sistema solar. O segundo corpo, que é Júpiter, tem dobro da massa de Saturno, que é o dobro da massa, sabe? E assim vai, é exponencial sempre. E salários é um fenômeno desse tipo também. Então não dá para descrever, por exemplo, direito com uma distribuição normal. A gente está vendo isso claramente aqui, né? Ele não vai corresponder, porque está puxado para a esquerda. Beleza. E eu falei do Covid, né? Porque também o Covid, por ele ser uma epidemia, ele é um fenômeno complexo, né? Para tu poder descrever com a tabela Z, distribuição normal, além de ser aleatório, ele tem que ser. A população tem Além que de ser ser aleatório. enorme também, né? E você tem que limpar os dados da classificação, sei lá. Só de imaginar. Tem que ser. Tem duas características que eu não tô lembrando agora, tá na ponta da língua. Tem que ser aleatório e. Pô, não lembrei a outra, foda-se. Depois eu lembro. Daí eu falo. Mas assim, ele não era, porque é um fenômeno complexo, os elementos eles se. Independentes! Lembrei, independentes. Não é independente porque uma pessoa, né, vai depender da outra ter a doença para pegar dela e tal. Então, como não é um evento independente, não pode ser descrito por uma distribuição normal. É isso. Então, beleza. Agora aqui temos um exercíciozinho, vamos ver. Bem, esse exercíciozinho é para encontrar a moda, né? E aí, qual que tu me diria que é a moda? Só de olhar para essa tabela. A moda? Isso. A moda é o maior, o 142. O A moda não. 6.8 Isso. para o moda. A moda. E 6.80 até. A partir de 6.80 até 8.15. Seria isso. 159999999. Seria fazer a média disso, né? Que é 7,48. Isso. Seria a moda. A moda Beleza. 148 tá ali. Beleza. Então, isso foram as medidas de localização. Tranquilas, tu já ouviu falar com certeza. Agora tem as separatrizes. Tu provavelmente já ouviu falar de quartis. Os quartis. Isso. Quartis são separatrizes. Na verdade, a separatriz mais importante que tem é a mediana. A mediana é uma separatriz. Porque ela separa, né? Ela quebra os dados no meio. O quartil quebra os dados em 4 partes. Então, primeiro 25%, do 25% ao 50%, do 50% ao 75%, do 75% ao 100%. Então, Isso. quem tá. O Q1, quem que é? É o cara que divide no 25%. O Q2 é a própria mediana, porque ele divide no 50%. E o Q3 divide no 75%. Exatamente. E decis e percentis seguem a mesma ideia. Decis divide de 10 em 10 e percentis de 1 em 1, né? Isso. Tipo, você está pensando em porcentagem, né? Então, é isso. Então, aqui tu vai dividir no 10%, 20%, 30%. Aqui no 1%, 2%, assim vai. Então, tem uma boa explicação aqui, ó, do funcionamento dessa parada. Aqui, dividir 10 em 10. Aqui é para ser percentil, mas perceba que ele está falando do percentil 10, do percentil 20. Ele está dividindo de 1 em 1, né? E aqui, a mediana sempre é representada nessas separatrizes. Agora, como encontrar, né? Como encontrar as separatrizes para dados não agrupados, tipo numa tabela? Novamente, tu vai utilizar
da estratégia da mediana. Então, na mediana, a gente pega o valorzinho e divide, né? Quando n é par. Então, aqui a mesma coisa. Tá, Dividimos e encontramos a mediana. Agora, para quartil é mais interessante, né? Porque digamos que eu quero o primeiro quartil, que eu quero dividir ali, eu quero ver o dado que divide no 25%, primeiro quarto. Isso é interessante. Eu tenho que ajudar os alunos que estão no primeiro quarto da pior nota da turma. Então é importante saber até qual nota eu tenho que ajudar os alunos. Eu tenho que pegar os alunos que estão tirar até qual nota, né? Para eu chamar na sala, os alunos que tiraram até tanto, né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que o meu x é 1, então vai ficar 1 vezes n, que n novamente é a quantidade de alunos da tua turma, sei lá, 40 alunos. Então 1 vezes n dividido por 4. Então, né, os que tiraram ali até o 10º de pior nota. Né? Tu olha na tabela e vê qual que é a variável associada a isso. Ok. Então é isso, sacou? Então, quem que são os 25% melhor? Coloca 3 ali e vê quem tirou acima do... Vai aparecer aqui do quartil terceiro. Por exemplo, aqui. Considere o tempo 24 máquinas, uma indústria, calcule os quartis. Beleza. Então, 24, né? 24 é nosso N. Qual seria a posição do primeiro quartil, olhando para essa equação aqui, sabendo que o N é 24? O N é 24? É. Então, o primeiro quartil? Isso. Então, é 1 vezes 24 dividido por 4? Exato. Tá. Se eu quero saber do terceiro quartil, seria 3 vezes 24 que divide por 4. Mas eu gostaria que você me dissesse qual é o dado aqui que está no dividir, aqui que está ali, que é o nosso primeiro quartil, né? Qual que é o nosso primeiro quartil? Tem um valor aqui que é ele, né? Não, peraí. Nesse 24 aqui? Não Porque entendi. você fez a conta. O que a gente encontra aqui é a posição do primeiro quartil. O que tu acabou de encontrar aqui, o 24 dividido por 4, que tu não me falou ainda a resposta, é a posição do primeiro quartil, tá? Não entendi a pergunta. Eu estou lhe perguntando qual que é o primeiro quartil, da mesma forma que eu poderia te perguntar qual que é a mediana. Qual que é a mediana desses dados Olha só, aqui? são 24. Isso. Qual é o meu primeiro quartil? 6. Isso. O 6 é a posição do primeiro quartil. O sexto termo será o seu primeiro quartil. Qual que é o sexto termo aqui? Sexto termo nessa linha aqui, nesse exemplo 1, 2, 3? Isso. Ah, entendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22. Isso, exatamente. Ah, Né? Se tu tá. chegar e dizer, o primeiro quartil é o 6. Não tem 6 aqui. Né? Ah, são os Você... 6 primeiros. São 6 Posição. primeiros. E o meu primeiro quartil são 6 primeiros. Não, o Que é teu primeiro quartil é o 22. o Não é os 6 22. primeiros. 22 é o primeiro Ok. quartil. Da mesma forma que a mediana seria o quê? O 12º e o 13º a média deles, né? Eles. Tá Então, bom. beleza. Por exemplo, o terceiro quartil seria 3 vezes... Bem, 24 dividido por 4 é 6. Então, 3 vezes 6, 18, né? 3, 6, 9, É 12. 12, 18. Isso. 15, 18. Então, seria o 42. O 42. Então, quem Ah. está ali do 42 para frente é o 75% melhor da turma. No caso aqui, as máquinas utilizadas há mais tempo, né? Então, essas aqui são as que estão no 25% mais usadas. Show. Então é isso, basicamente é isso. Tá aí, ó, as contas que a Aqui tá a gente fez. explicação. O sexto elemento. O sexto elemento Isso. é o 22. A Isso. mediana é o 2 menos 24 dividido elemento 29. Tá. Você me passou isso aqui já? Mas todo esse negócio que você. Eu acredito que É, sim, deixa eu te enviar. Mas tá. eu te envio de novo. Não tem problema. Certo. Então, isso foi as medidas de localização. Ok. Separatrizes, né? Então, Uhum. aqui vai falar de percentil e tal. Beleza. Vamos começar as medidas de dispersão.
Então, tudo que a gente estava vendo até agora era localização. Você tem vários Localização. dados e você localiza aquilo que você quer. Normalmente a gente está interessado em localizar o meio. Normalmente. Mas Ok. tem essas situações, como eu falei ali, da ajudar os aluninhos que estão com nota baixa. Interessante pegar os quartis. Mas nem sempre é suficiente saber as medidas de localização. Por exemplo, digamos que você queira abrir uma loja de roupa num bairro. Então, você quer saber qual é a média de idade, você quer saber qual é a idade das pessoas que moram lá para abrir a loja certa, né? Se morar mais criancinha, você coloca uma loja de bebê, uma loja de roupa de criança. Se for mais velho, loja de velho. Por aí vai. Daí você calcula a média da idade das pessoas que moram no bairro. E você vê que a média da idade das pessoas que moram no bairro é 20 anos. Beleza. Você vai abrir uma loja para adultos, né? 20 anos. Só que quando você abre a loja, ninguém compra nada na loja. E daí você descobre o porquê. Porque naquele bairro só moram vovozinhas e seus netinhos, bebezinhos. Então, apesar da média ser 20, isso ocorre porque tem pessoas muito velhas e pessoas muito novas. Então, na média dá 20, mas na real só tem pessoas de 40 para cima e de 0 anos, né? Por aí. Entendeu a ideia? Entendi. Por isso que a média às vezes não é suficiente. Normalmente não é, para uma estatística mais séria. Então a gente precisa de medidas de dispersão, medidas que, na prática, me dizem quanto, em média, um dado aleatório desvia, vai para longe da média. Ok? Então, por exemplo, né? Olha só, aqui é um exemplo muito interessante. Essas três situações, a média é 70. Só que aqui não tem dispersão nenhuma, porque todos os dados são a média. Todos os dados são 70. Agora aqui há uma pequena dispersão, um pequeno desvio. Os dados eles desviam um pouquinho da média. Mas é bem pouco. Agora, no terceiro, tem uma dispersão altíssima. Porque tem dados muito longe da média, que é 70. A média continua sendo 70 aqui. Mas é bem longe. Mas é uma dispersão altíssima. Então seria o caso do bairro que eu falei, né? Que os dados em geral são muito longe, então ninguém vai comprar roupa. Certo. Uhum. Então é isso. Assim que é a ideia de medidas de dispersão. Só isso. Tu tentar descobrir um valor, um número, que indica quanto, em média, os dados se distanciam da sua média. É isso. E existem duas medidas muito importantes, tu já deve ter ouvido falar, que é o Standard Deviation, né, que a gente chama de desvio padrão, e o Variance, que é a variância. Né? Isso. Certo. Então, é isso aí. Então, ele está mostrando que a média é aquela, mas bizarramente, né, é muito longe uma da outra. Então, existe a continha que dá esse valor que eu falei, esse valor que indica quanto, em média, um dado desvia da média, está longe da média, que é essa conta aqui. Bem, a gente começa com essa conta. Não é a mais legal ainda, não é a mais usada, mas começa por ela, que é a variância. Então, a variância, olha só o que você faz para obter a variância. Caso você tenha os dados, né? Não uma tabela. Nossa, cara, eu tô... Agora eu tô vendo o símbolo que eu reconheço. Ah, o sigma. É, mas... É. Bem, esses dados aqui, esses símbolos, eles são padrão, né? Eu acho que o símbolo que ele usa aí para a média deve ser o mi, que é a letra grega mi, de micro. Isso. Uhum. Normal. Só que o mi ele é mais utilizado no contexto de distribuição normal, teste de hipótese. A gente vai ter uma aulinha ou duas até chegar nisso ainda. Tá legal. Então, beleza. Esse aqui é o símbolo do... O sigma é o símbolo do desvio padrão. Só que como ele está ao quadrado é a variância. Então, são duas Isso. coisas diferentes. Como é que a gente obtém? A conta é meio chata. A gente tem que pegar cada dado mesmo, que foi informado, diminuir da média, elevar ao quadrado, somar. Com o quê? Com o próximo. Pega o próximo dado, diminui da média, eleva ao quadrado. Pega o próximo dado, diminui da média, eleva ao quadrado. E assim vai. Faz isso, vai fazendo isso. Depois que você somar tudo isso, você divide pelo N, que é o tamanho da tua amostra. Na verdade, quando a gente está falando de amostra, a gente tem que dividir por
por n-1, na verdade, né? Mas isso aqui são detalhes. Não quero que você se preocupe com isso no momento. O que tem que se preocupar no momento é isso aqui, tá? Você tem que pegar um dado, diminuir da média e elevar ao quadrado. Pegar um dado, diminuir da média e elevar ao quadrado. Por aí vai. Certo? Certo. Certo. Então, aqui nós temos um exemplo bem interessante. Na próxima aula a gente pode começar fazendo um exemplo de variância até para recordar o que a gente viu hoje. Temos esses 5 dados Isso só. que eu ia pedir para a gente voltar na variância sábado. Sim, sim, com certeza. Sábado a gente vai ter aula sábado? Não é 3 vezes. É verdade, é verdade. Tem teu nome aqui no sábado. Tá, Assustar, esqueci não! disso. Não, tem teu nome aqui. Sábado às 8. Beleza. Tá, como é que faz aqui, né? A gente primeiro tem que encontrar a média. Soma divide por 5. Média é essa. 182. Agora, como é que encontra a variância? Isso aqui é uma amostrinha, né? Então, vai ter o n-1 aqui embaixo. Mas qual que é o esquema? Você pega o dado, diminui da média, eleva ao quadrado. Mais, pega outro dado, diminui da média, eleva ao quadrado. Vai fazendo isso. Resolve a continha. Note que, por que a gente eleva ao quadrado, né? Porque se a gente não elevasse ao quadrado, mantesse o sinal, teria negativos cancelando os positivos. E daí tu não teria variância. Normalmente a variância daria zero. O que não faz muito sentido. Né? A variância não pode dar zero. Nesse caso aqui, que a gente está vendo que os dados claramente estão um tanto distantes da média. Então a gente eleva ao quadrado porque todo número ao quadrado fica positivo. E daí faz a continha, parari, parará, chega nesse dado. Mas para finalizar a aula, eu vou dizer por que a variância não é interessante. Aqui a gente está falando de anos. Eu acho. Anos. Como a gente está elevando ao quadrado os dados, na prática a resposta aqui ficou anos ao quadrado, o que não faz muito sentido. Então, na próxima aula, além de revisar isso aqui, a gente vai ver que o desvio padrão é muito mais interessante, porque ele vai me dar a resposta na unidade do problema, não em anos quadrados, que é o que eu tenho aqui, mas sim em anos mesmo. Beleza? Beleza. Então tá bom. Ai, obrigada, Isidoro. Eu vou. Como é que eu ia falar? Eu vou pegar o material da minha professora e passo para você pelo WhatsApp. Perfeito, estou no aguardo, tá bom? Tá bom? Tá, eu faço isso hoje, porque assim